Igreja, boa noite. Estou muito feliz por estar aqui. Eu não sou uma pregadora, eu sou uma professora, sou uma pedagoga e sou a mãe da Adriel e a esposa de Ananias. Obrigado, pastora Michele, pelo carinhoso convite. Eu amo a sua vida, a sua família, né? Os teus pequenininhos, né? Que eu olho assim e falei, basta para falar com a tia aqui, né? E muito obrigado também por pastor Isaías, né, por ter concedido, né, aceitado o convite que a pastora me fez. Estou muito feliz. E assim, vocês não imaginam como é que eu estou suando aqui, gente. Fica escorrendo assim o suor, né? Mas glória a Deus por isso. Então, a Cleide já apresentou a minha família. Eu quase dei uma cutucada aqui, fala menos, porque daqui a pouco ela vai falar tudo que eu vou falar. Então, não tem graça, né? Então, aqui, essa é a minha família, né? Meu esposo Ananias, que vocês já conheceram, que a Cleide já apresentou, e o meu filho Adriel. E ainda tem o João Pedro, que está casado, passou o dia todo lá em casa, foi almoçar, que tinha que ser o contrário, né? Dia da mãe, ele tinha que ter ido lá em casa me buscar para ir almoçar com ele. Não, ele foi almoçar lá em casa, dormiu a tarde toda, levou cachorro e tudo mais, entendeu? Tinha que ser tudo ao contrário. Mas eu já estou sabendo que ela falou que pode ficar até meia-noite porque os maridos hoje estão saindo com as esposas para jantar. Né? Estou sabendo, tem alguma coisa por aí, né? Sou membro da Comunidade Batista Atos 29, né? Nós somos membros de lá, não sou pastora, como eu falei, né? E sou uma mãe atípica. E eu vim buscar, né? Eu vim aqui, por muito tempo, eu busquei a capacitação, os entendimentos, as orientações apropriadas para cuidar, né, dos meus dois filhos. Os meus dois filhos Deus me deu, né? Deus me deu para cuidar. Mas eu vou chegar isso lá na frente. Né? Hoje, Adriel tem 29 anos, é o meu filho amado do coração. Porque eu falo isso porque João Pedro não está, né? Para ele não ficar com ciúme, né? Mas é meu filho amado do coração. Agosto está fazendo 30 anos, né? Então, vocês podem imaginar que realmente eu busquei entender o universo de Adriel. O meu filho mais velho, ele não é uma pessoa com deficiência, né? Mas quando a gente conheceu Adriel, nós lá em casa buscamos de todas as maneiras conhecer esse universo, porque era um universo totalmente novo para a gente. Nós sabíamos que nós, quando estávamos adotando Adriel, quem Adriel já era, o que Adriel traria, né, para a nossa família. Então, nós buscamos nos aperfeiçoar, né, para poder ajudar Adriel no seu desenvolvimento, tanto social como cognitivo, e a gente buscou. Mas a formação, a gente correr atrás, o entendimento humano não é tão importante quanto a caminhada com Deus, quanto Deus fez com a nossa família durante a nossa caminhada, quantas pessoas Deus colocou na nossa vida. Desculpa, gente, mas rapidinho, vai subir já. Quantas pessoas, quantos médicos, amigos do meu marido, né? Quando a gente conheceu o Adriel, e a gente falou, e agora, amor? E o médico falou assim, tá afim? Estão preparados? Manda que a gente ajuda, a gente cuida. Então, pessoas da escola amou Adriel. Adriel não saiu da escola, fez até o 9º ano acompanhando a turma amou Adriel até hoje. Muito engraçado, quando ele viu o Cleide, ele falou, tia Cleide. Isso foi muito emocionante. Então, Deus, né, vai nos orientando, vai nos capacitando, por mais que você busque na vida, por mais que você busque de forma humana, né, mas é o Senhor que vai nos capacitar, é o Senhor que vai nos mostrar e vai falar conosco, vai nos dar direção. E nós estamos no mês de maio comemora-se, né, o mês da família. Então, todo mês de maio a gente tem muitas comemorações. E, inclusive, hoje é o Dia das Mães. Então, não é nada como a gente falar
de uma mãe atípica, de uma família atípica, né? O que a gente passou por isso. Então, eu venho convidar a igreja a refletir sobre os desafios que a família atípica enfrenta. São desafios árduos, são muitas lágrimas, são muitas noites que não dormimos. Aqui na igreja nós temos famílias atípicas. Aqui agora no culto tem alguma família atípica? Amém, 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 amém. E são assim, são lutas que nós temos, né? Eu escolhi as minhas lutas, né? Vocês, Deus deu para vocês, porque Deus sabe a quem Ele pode entregar, né, as preciosidades dEle, né, a sua própria criação. Então, Adriel, vem cá. Vai falar? Boa noite, igreja. Meu nome é Adriel. Eu estou muito feliz aqui. E eu tenho 29 anos. Meu pai, Ananias, é o meu pai. E minha mãe é Solange, que é minha mãe. Amém, amém, amém. Não sai daqui não, sai daqui não, sai daqui não, sai daqui não. Então, Deus nos deu Adriel com uma semana antes de 1 ano de idade. Ele fez 1 ano conosco, mais ou menos uma semana antes, nós conseguimos tirar Adriel da instituição onde ele estava. E Adriel, quando veio para a gente, quando a gente conheceu Adriel, foi numa instituição de freiras, né? É um negócio lá no Flamengo, um negócio aí de... E Adriel estava sentado num carrinho, já quase com 1 ano de idade, e ele estava sentado no carrinho porque era dia de visita, só que ele estava amarrado. Por que ele estava amarrado? A cadeirinha era toda espumada, mas ele estava todo amarradinho. Por quê? Porque Adriel não tinha coordenação motora. Adriel não sentava, ele não tinha, né, o movimento dele era assim, então ele precisava ficar amarradinho, né, para não cair, né? Então, Adriel veio para a gente com o seguinte diagnóstico. Ele veio com deficiência intelectual, mielomeningocele, hidrocefalia sem a colocação de válvula, glória a Deus por isso, bexiga neurogênia, medula ancorada. Meu Deus, o que é isso? Né, amor? A gente falou assim, gente, a gente nunca ouviu nada igual a essas doenças, né? E eu falei, e agora, meu Deus? E o prognóstico de Adriel é que ele não andaria. Adriel demorou algum tempo para andar, até por conta da mielo, né, da mielomeningocele. É uma inflamação. Eu não vou explicar, porque eu não vou saber, até porque estou nervosa para caramba, nem estou lembrando de nada aqui. Então, que ele não andaria. E Adriel, por muitos anos, se arrastou, né? Mas ele subia nos armários, né, Adriel? Subia né? Ele tinha... Até essa parte dele é muito mais desenvolvida, porque ele se arrastava e ele subia nas coisas e agarrava com os dentes, né? Então, e esse era o grande prognóstico de Adriel, que ele não andaria. Adriel não tinha mastigação. Toda a alimentação dele era líquida. Talvez por ter tido... em instituição, por dar muito trabalho, para dar comidinha à criança, então eu acho que era mais fácil dar líquido, né, para a criança. Então a gente teve, então foi muito tempo de estimulação motora, foi muito tempo de tratamento, foi uma busca danada, né? E a gente teve, no primeiro instante que a gente conheceu o Adriel, o nosso primeiro sentimento foi de muito medo, foi de muita ansiedade, mas Deus já tinha colocado no nosso coração. Quando a gente entrou na instituição, meu marido olhou para ele
né? Ele com carrinho amarrado, Adriel tinha esse movimento, apenas esse movimento. Então, colocaram um carrinho amarrado para que não fosse até a sua cabeça. Então, o carrinho não ia até a cabeça para não machucá-lo. Então, ia. Quando Ananias, meu marido, olhou, falou assim, sem a gente conhecer, né? Ananias falou assim, é aquele ali, é ele. Ele sorriu. E a gente não sabia, né? E ele sorriu. É aquele ali, mais ou menos parecido com o João Pedro, né? Quando a gente conheceu o João Pedro também, porque o meu filho mais velho também é nosso filho do coração. E a Ananias foi, e realmente era ele. Era ele. Então, por que eu pedi a Adriel para vir aqui apresentar a Adriel? Porque, apesar do diagnóstico, do prognóstico tão negativo, tão ruim, né? E a gente mostra assim, hoje eu estou testemunhando o poder e a glória de Deus na vida de Adriel. Quando amigas falavam assim, mas ele tem mielo, ele tem hidro, ele tem assim... Mas o poder de Deus age nas nossas vidas. Mesmo que ele tivesse numa cadeira de rodas, a gente ali mesmo ainda veria o poder de Deus sobre a vida de Adriel. Então, assim, e a gente passou muito tempo se perguntando, né? E agora, meu Deus, como é que vai ser? Como é que a gente vai caminhar, né? Como que a gente vai, como será o desenvolvimento de Adriel, como será a socialização de Adriel, como será na escola, no momento dele ir para a escola. E muitas perguntas vieram à nossa cabeça, muitas questões que nos afligiam quando a gente olhava para aquela coisinha bem pequenininha, né? E a gente fala assim, o que a gente vai fazer? Que médicos procurar? Quem vai nos auxiliar? Né? Mas a gente crê na palavra do Senhor. Lá em 1 Coríntios 10, 13, fala que Ele não nos dá nada que não podemos suportar. Ele sabe o que a gente pode ou não fazer e até onde a gente pode ir. Então, Deus sabia que Ele podia entregar nas nossas mãos, que nós iríamos cuidá-lo do seu filho com excelência, da sua herança, seríamos mordomos, né, da herança do Senhor com excelência. E o Senhor ainda continua no versículo que ele fala assim, mas mesmo se a tentação chegar, eu lhe darei um escape. Eu estou com vocês e vou ajudar vocês na caminhada. Então, para a honra e glória de Adriel, para a honra e glória do Senhor, está Adriel aqui, né, hoje, para testemunhar do quão bom e maravilhoso foi o Senhor na nossa vida. Eu pedi a Adriel para vir aqui e pedi a Adriel para colocar esse cordão. Eu não sei se vocês conhecem esse cordão. Conhece, mãezinha? Conhece. Então, não é muito comum se ver as pessoas usando esse cordão. Mas eu queria trazer um alerta para a igreja, um alerta para as mães, para as famílias atípicas. Não deixem de usar tanto a mãe, quanto a família de um modo geral, quanto a sua criança. Na escola, na rua, aonde for, não deixem de usar. É extremamente importante. Sabe por que é importante? Porque os nossos filhos... eles têm alguns comportamentos inadequados, né? Eles têm algumas estereotipias, outros não têm, são maneiras, são gestos, alguns têm sons estranhos, alguns são ligados nos 220, que não para e fica. E o que acontece? As pessoas olham de uma maneira muito ruim, porque fala assim, cadê a mãe dessa criança? Que criança sem educação. E quando isso aqui é uma identificação, fala assim, essa criança é uma criança com deficiência. Então, que haja respeito, nós precisamos ter o nosso olhar de respeito para essas pessoas.
né? Porque elas vão ter momentos que vai ser difícil realmente permanecer sentado como vocês. Hoje, Adriel fica sentado. Hoje, Adriel senta e fica 2, 3, 4 horas. A gente vai para o cinema, ele fica no cinema sentado, ele adora ir para o cinema. Mas nunca foi assim, não foi assim sempre, não foi, né? Era correria. Então, mas aí a gente precisa usar isso, sabe por quê? Porque, na verdade, as pessoas precisam conhecer que está sendo sinalizado que ali é uma pessoa com deficiência. As pessoas precisam se sensibilizar das necessidades de inclusão dessas pessoas. Essas pessoas precisam ser incluídas. O ambiente, né? Eles falam assim, ele tem que se adequar ao ambiente. Não. O ambiente que tem que estar preparado para receber essas pessoas. Eles têm os direitos de ir e vir. Então, a gente tem que, né, não tem que ter um discurso, não, a gente tem que botar em prática realmente, né? Então, eles precisam de possibilidades de livre acesso nos locais. E família, porque vocês são a família em Cristo Jesus, somos família. Nós precisamos ter um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Porque atrás dessa criança, atrás desta pessoa, não é mais uma criança, né? Atrás dessa pessoa com deficiência, existe uma família. Existe uma família que necessita de cuidado e acolhimento. E a gente não pode deixar passar batido essa família, nem que seja um abraço, um cuidado, um acolhimento. Então, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter um olhar, despertar, para entender que essa pessoa tem por trás dela uma família que sofre até mais do que essa pessoa. Porque a gente sofre por nós e sofre por eles, né? E eles nem sempre sofrem. Que a gente fala assim, essa criança, eles estão, é a condição dele, eles não são infelizes ou tristes porque têm a condição de serem deficientes. Mas a gente se abala porque a gente passa por momentos difíceis, por achar algumas coisas que a gente vou tentar falar mais lá na frente, né? Então, por isso eu pedi a Ariel para vir e com o cordão, para mostrar a importância dos pais utilizarem, ou os filhos utilizarem, para que eles sejam identificados e não julgados. Porque as pessoas julgam e falam assim, cadê a mãe dessa... Mãe sofre, né? Porque fala assim, cadê a mãe dessa criança? Essa criança não para, que criança sem educação, né? E às vezes eles têm comportamentos até agressivos, quem tem TOD, que são agressivos, e eles falam assim, não tem educação. Então, é bom identificar, né? É bom para que as pessoas sinalizem, para que seja sinalizado que é uma pessoa com deficiência. E a gente vai falar isso. Muito obrigada, meu filho, porque ficou aqui do meu lado até agora. Obrigada. Eu gostaria de convidar vocês a caminharem comigo nessa reflexão sobre desafios de uma mãe atípica. Né? Quando a gente casa, a gente planeja construir uma família. Então, logo quando a gente casa, a gente já pensa nos nossos filhos. Né? Tem algum casalzinho novo aqui? Casou agora há pouco tempo? Não. Então, logo quando a gente casa, o que a gente quer? Os nossos filhos. Então, a gente vai começar. Eu vou confessar para vocês aqui. Quando nós casamos, eu falava assim, Senhor, se eu tiver filhos, vocês não vão rir, tá? Quando a gente tiver filhos, que sejam homens. Deus deu 2, né? Mas eu nem sabia o processo que eu ia passar. Mas eu falava assim, Senhor, que sejam homens, porque mistura de sarará com negro vai dar um cabelo muito ruim para eu pentear. E eu só pensava nisso, porque homem, eu vou passar a máquina, né? Passar a máquina ali rapidinho, vamos sentar, passar a máquina. Mas mulher, olha quanto cabelo ali, é muito creme.
É muita mão que eu vou puxar para lá. E eu sempre orei ao Senhor, eu falava, Senhor, nego com sarará não vai dar certo, me dê filhos homens. E o Senhor me deu 2 filhos homens, glória a Deus, que agora é só passar máquina e não tem dor de cabeça, glória a Deus. Mas a gente sonha com os nossos filhos. A gente sonha em constituir a família. Qual é a mulher que casa e não quer ter os seus filhos? E a gente começa, vai ser igual o pai, vai ter o olho da mãe, vai ter o cabelo da avó. E a gente começa a idealizar o sonho da maternidade. Mas quando isso não acontece, a gente passa por um processo chamado luto. Vem o luto de uma idealização, de um sonho frustrado que não se realizou. Porque eu desejei a minha maternidade. Eu desejei, mas eu não fui mãe biológica. Então, eu passei por um processo de luto para eu aceitar que eu não seria mãe. E a gente passa por isso, porque a gente começa a idealizar, a gente começa a sonhar, a gente começa a planejar o que vai acontecer. E não é muito diferente com os pais que têm filhos deficientes, com deficiência, né? Hoje é o termo que a gente usa, né? O que acontece? Planeja o filho que está na barriga durante 9 meses. Né? E a gente planeja esse filho, a gente não planeja, não está nos nossos planos o sonho de pensar assim, será que o meu filho vai ser Down? Será que o meu filho vai ter DI? Vai ser um deficiente intelectual? Será que meu filho vai ser um autista? Isso não passa pela nossa cabeça. Isso passa pela nossa cabeça que o meu filho vai ser a cara do pai, o meu filho vai ser a cara da mãe, o meu filho vai ser isso e aquilo. E a gente começa a sonhar, a sonhar, a sonhar. Mas num determinado dia vem uma grande notícia. O seu filho é uma pessoa com deficiência. Gente, não é fácil a gente receber essa notícia. É muito difícil, mas a gente tem um Deus que conforta os nossos corações. A gente precisa, o pastor falou, quando não estamos ligados com o Senhor, quando não abrimos a nossa Bíblia, que é a própria palavra dele, é ele falando com a gente, como é que a gente vai conhecer uma pessoa que a gente não tem intimidade, que a gente não tem relacionamento? Aí a gente recebe essa notícia, a gente se frustra, né? A gente fica chocado, a nossa expectativa, os nossos sonhos, tudo foi destruído. Todos os nossos sonhos, tudo que a gente pensou, e o que acontece? E eu vou passar para vocês durante o estudo que eu tive, né? Porque eu precisei passar por esse luto, e eu vou passar para vocês aqui. É duro demais a gente falar isso, mas eu precisei fazer isso na minha vida. A gente não caminha sozinho. A gente tem um Deus que caminha conosco. Isso não é indiscutível. Mas a gente precisa de um amigo, a gente precisa de um pastor, a gente precisa conversar, a gente precisa se abrir. Por quê? Porque nesse processo de luto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sepultar o nosso filho, o nosso sonho tão desejado, tão esperado. Eu precisei sepultar o meu desejo da maternidade, o meu sonho da maternidade, para eu poder começar a amar o meu próximo sonho. O luto não é só gravidez, o luto não é só maternidade. O luto é quando você sonha com a sua casa própria e não recebe, não consegue. O seu sonho é frustrado. O luto é quando você sonha com a sua universidade, jovens e adolescentes, e é frustrado. Então, o luto é um sentimento. Aí eu botei a definição. O luto é um sofrimento pela perda. É um sofrimento de perda. Né? Quando a gente perde uma pessoa amada, quando a gente perde um sonho desejado, quando a gente perde algo realmente que a gente quer, que a gente fez planos, então a gente passa pelo processo do luto.
Então, a gente precisa, por mais duro que seja, falar assim, nossa, eu vou enterrar o meu filho que não nasceu, mas que eu desejei, porque Deus entregou algo nas nossas mãos e nós precisamos amar esta pessoa que Deus entregou nas nossas mãos. Então, a gente precisa sepultar aquele que a gente esperava e não veio, mas chegou uma outra pessoa que a gente não desejou. Não desejou. Eu sei que é muito duro e é muito cruel, mas é muita verdade isso. Então, a gente precisa passar por esse processo e é um processo muito importante. Muito importante porque a gente vai viver um novo ciclo da nossa vida. A gente vai viver uma nova história. A gente vai reescrever a nossa história. De hoje não termos o nosso filho idealizado, mas termos o filho que Deus nos deu para criar. Mas a gente passa por 3 processos quando não conseguimos. Eu trouxe essa informação porque é extremamente importante que a gente saiba. Eu trouxe está aparecendo. Deixa eu ver, eu estou tão assim. Peraí, deixa eu me soltar aqui. Peraí. Eu trouxe esse tipo de informação porque é extremamente importante da gente saber. Já botou lá, tá ótimo, não tem problema. Então, porque é extremamente importante da gente saber. Quando a gente passa pelo luto e não supera este luto, há consequências, e principalmente para a pessoa que está sobre nossa responsabilidade. Então, a primeira fase que a gente passa, quando a gente não supera o luto, é a fase da negação. Olha lá, todo mundo dentro lá do buraco, né? O que é essa fase, na verdade? É a fase em que a gente nega a própria deficiência da pessoa. Então, o que acontece? Aquela pessoa, ela pode fazer o que quiser, porque tudo é em função daquela negação nossa, né? Tanto faz um para o outro. É uma etapa. Essa etapa nega a condição da própria deficiência, tanto para si como para os outros, porque a gente ainda vive a criança idealizada, né? Que a gente tanto quis. E a gente prejudica isso. A gente acaba prejudicando o desenvolvimento, tornando-os incapazes, tornando-os incompetentes. A gente nega. A gente, por exemplo, Adriel corria, Adriel não dormia. E aí a gente podia ter uma fase, porque eu já sabia da condição do meu filho, então não tinha essa frase pronta. Não, é assim mesmo. O pai dele era assim quando era mais novo, era desorganizado, era bagunceiro. Eu mesma fui. A gente está sinalizando assim, mãe, às vezes até a escola, né? Até a escola chama os pais e fala assim, ele não está acompanhando a turma, tem alguma... Não. É assim mesmo. A gente nega, a gente não aceita que o nosso filho tenha algum tipo de deficiência. E o que a gente acaba fazendo? A gente acaba tornando esta pessoa incapaz. Por quê? Porque como a gente nega que ele é uma pessoa com deficiência, a gente vai pedir a esta pessoa fazer coisas que ele não pode nos dar. A gente vai exigir dele atitudes e comportamentos e obrigações que ele não pode nos dar, porque eles têm limitações. Todos nós temos limitações. Eu tenho limitações, eu não posso todas as coisas, eu não posso fazer muitas coisas que outras pessoas fazem, e a gente está bem com isso. Mas a pessoa com deficiência, a gente precisa respeitar as suas limitações. Eles têm habilidades? Têm. A gente precisa descobrir as habilidades dos nossos filhos. Mas quando a gente começa a exigir dos nossos filhos coisas que eles não podem nos dar, eles vão se tornando pessoas incompetentes e incapazes de realizar tudo que a gente pede para eles fazerem.
porque a gente está pedindo algo além do que eles são capazes de atender, da compreensão deles. Então, a gente vai tornando eles incapazes. Então, olha como é sério quando a gente não trata disso no nosso coração e a gente passa a enxergar, a prejudicar aquela pessoa cada vez mais no seu desenvolvimento e na sua caminhada. A gente precisa, né? O outro é a superproteção. Aí a gente cria um mundo só para os nossos filhos, porque a gente tem muito medo, a gente tem que proteger. Mas super protegê-los, a gente está tirando eles da realidade e tirando eles dali, daquele mundo real, para eles viverem, porque a gente não quer que eles sofram nenhuma ameaça ou nenhuma frustração. Não quero que meu filho sofra. Eu não quero que aconteça isso ou aquilo. E a gente vai contribuindo para uma dependência total. E que, na verdade, a gente tinha que estar buscando a autonomia para eles. É isso que a gente precisa. Aí ele não vai conseguir na primeira vez, mas ele vai conseguir na segunda. Mas eu preciso ensiná-lo porque ele é ensinável. A gente não tem que achar, meu filho não aprende. Os nossos filhos aprendem. E a gente precisa acreditar nisso, crer nisso, a gente precisa ensinar. Então, quando a gente super protege, ele torna-se totalmente dependente. Porque a gente tira eles, na verdade, do mundo real. Do mundo real, a gente super protege, e isso contribui para a total dependência. A gente limita as possibilidades que eles têm. Adriel tocou bateria. Adriel aprendeu a tocar bateria. Adriel tocava bateria na orquestra da igreja, mas ele não leu. Ele não tocou bateria lendo partitura. Obrigada. Eu até escrevi aqui que eu não conseguia falar essa palavra lá em casa, né, amor? Não, ele não leu partitura, mas eles iam tocar uma música, e o que ele fazia? Vamos tocar a música X, e ele ensaiava aquela música, e ele ia do início ao final. Era um pé direito ia numa coisa e a mão ia em outra. Gente, que difícil é isso? Pensa bem, você faz isso com o pé aqui e essa mão daqui, você tem que bater no prato aqui, mas Adriel aprendeu da maneira dele. E a gente tem que conhecer os nossos filhos para saber qual é a forma que ele aprende. Vamos chegar lá. Mas então a gente não pode ser superprotetoras, com medo dele se frustrar, né, de se decepcionar com alguma coisa. Gente, ele precisa viver no mundo real. Eu falo às vezes lá em casa, falo assim, eu quero ver quando eu morrer, como é que vai ser vocês aqui, que vocês não sabem fazer nada. Aí a Ananias fala assim, Adriel, cuida de mim, porque Adriel sabe tudo. A televisão deu pane, desligou, a Ananias mexeu num botão errado, porque a Ananias mexe e nem esquenta a cabeça. Ele fala, Adriel. Aí a Adriel fala assim, de novo, meu pai. Porque ele sabe que o pai... Por quê? Porque a gente buscou, durante a caminhada de Adriel, a total autonomia para ele. Adriel, se vira, filho. Vai. Tem coisas que ele não consegue fazer. Mas tudo a gente faz, a gente dá para ele fazer. Ele precisa dar o filho que Deus nos deu. Tá? A gente não pode super proteger, tirá-lo do mundo real e levá-lo para uma bolha, só o mundo dele. A gente não pode. E a terceira é a culpa. Não é... Eu vou falar de uma outra culpa mais lá na frente um pouquinho. Mas o que acontece? A gente culpabiliza a deficiência por tudo que acontece ou deixa de acontecer. Por exemplo, a gente usa muito assim, ele é deficiente. Ele é doente. Gente, deficiência não tem nada a ver com doença, tá? Porque doença, a gente toma um remédio e fica bom. E isso é você estar doente. Mas você ser uma pessoa com deficiência, você não vai tomar remédio, vai ficar bom da sua deficiência, não. Então, não é doente, ele não é doente, ele é uma pessoa com deficiente, com limitações. Mas aí a gente fala assim, a gente não, né? O mundo fala assim, né? Coitadinho, deixa ele.
Ah, ele não pode, ele não sabe, é difícil para ele. Deixa ele assim. A gente tem que... Não, a gente não pode agir assim. A gente não pode agir assim. Sabe por quê? Porque as crianças vão começar a entender que, a gente fica achando que criança não entende, que criança não ouve, que criança não está observando o lar, a família, a casa, a rotina, e a gente não pode. Aí sabe o que acontece? Eles começam a perder o limite de respeito, de responsabilidade. Porque ele vai cair no chão, vai fazer uma birra porque quer alguma coisa, aí a gente faz assim, tadinho, ele é doente, dá para ele. Ah, coitadinho, ele não quer comer isso, ele quer comer bala, coitadinho, dá para ele. Não, coitadinho, é rato que nasce pelado. Não tem um negócio assim? Eu não escrevi isso, mas veio esse agora na minha cabeça, por isso que eu não lembrei. Isso que é coitadinho, né? É rato que nasce pelado. Eu acho que é isso, mas tudo bem. Então, a gente não pode, eles nos manipulam. As crianças com deficiência e as crianças sem deficiência, tá? Deixa eu dar um adendo aqui, que isso também é para os filhos que não são deficientes. Então, a gente faz, pode. Então, a gente reforça um comportamento inadequado dos nossos filhos quando a gente abre mão de coisas que ele quer fazer e não pode. Adriel, quando era pequeno, ia para a igreja. O que eu fazia com Adriel? Poxa, se Adriel ficasse sentado assim, seria ótimo. Seria muito bom, mas Adriel não ficava sentado assim. Mas eu sabia o tempo, o limite que Adriel ia conseguir ficar sentado. O que eu fazia com Adriel? Eu sentava no fundo da igreja. Eu sentava lá atrás da igreja. Porque eu sabia que eu ia sair da igreja diversas vezes. E eu ia ter que passar na frente de todo mundo e voltar. Não, eu sentava lá atrás. Aí sentava lá atrás e eu comecei a ensinar a Adriel a permanecer dentro do culto 1 segundo. Uns 3 meses depois, 2 segundos. E a gente começa, 4 meses depois, 3 segundos. Então, o que a gente fazia? Eu levava um carrinho, um biscoito, alguma coisa que atraísse Adriel. E eu barganhava com ele. Fica sentado, aqui agora é a hora de você... Dentro da igreja não é lugar de correr. Eu falava isso para ele. E eu via minhas irmãs falando assim, poxa, Solange, você é muito radical, coitadinho. Aí tem essa frase, né? É um rato que nasce pelado. Que coitadinho, por que o meu filho é um coitadinho? A sua filha que não tem educação, que não tem deficiência e corre na igreja, não sabe que não é lugar... Ora, não vou deixar. Ele quer... Aí o que eu fazia? Adriel, quando eu via que ele já não estava conseguindo ficar mais sentado, o que eu fazia? É até meia-noite mesmo, pastor? É até meia-noite. Aí o que eu fazia? Vamos lá fora, para você correr um pouco, porque lá fora é o lugar de você correr um pouco, de você se divertir. Já foi? Agora vamos lá para dentro, você vai ficar com o seu carrinho, brincando quietinho lá. Era fácil para ele, era fácil para mim? Não. Quando a gente culpabiliza a doença, a gente faz com que os nossos filhos cada vez mais virem crianças chatas, horríveis, que a gente não quer aquelas crianças perto de nós, porque eles não têm limite. Ele falou assim, eu já sei o que eu posso fazer para ganhar. Eu vou me jogar no chão. Uma coisa muito importante, mães atípicas, aprendam a diferenciar crise de birra. Birra é uma coisa que você precisa corrigir. E crise não. Aí você vai falar, mas como é a crise? Qual é a diferença da crise para a birra? Como eu vou saber? Muito simples. Quando ele quer alguma coisa, cai no chão, se esperneia, você dá o que ele quer, quando ele está em crise, ele não vai parar.
Ele vai continuar. Ele vai permanecer até se estabilizar. Mas quando ele está em birra, acabou. Acabou. E você não percebe isso, mas ele percebeu. Ele percebeu, com deficiência ou não. Ele percebeu que naquele movimento, naquela condição ali, ele ganhou aquilo. Então, ele vai fazer todas as vezes. Então, a gente precisa ter olhos abertos, realmente, conhecer os nossos filhos, conhecer o seu potencial, conhecer as suas limitações, para caminhar com ele e dar todas as possibilidades que ele tem direito. Porque eu não tenho direito de limitar o meu filho. Eu não tenho direito de privar o meu filho de fazer as coisas corretas que ele tem que fazer. Eu não posso fazer isso. As limitações devem ser respeitadas, mas não podem ser usadas como justificativa para comportamentos inadequados. A culpa, lá na frente, eu já até falei isso, eu separei a culpa em 2 momentos. Na culpa que dá consequência para os nossos filhos, quando eu simplesmente culpabilizo a doença pelos comportamentos inadequados do meu filho, mas lá na frente a gente vai falar de uma outra culpa, de uma perspectiva diferente de culpa, que a gente passa também. Mas veja bem, eu vou compartilhar com vocês uma pequena estratégia que nós lá em casa decidimos a partir do que legisla a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 2017. E tem um negócio no meio, mas não faz mal, não. Aqui não tem. Dá para vocês lerem? Daqui para aqui, ainda bem que eu trouxe escrito aqui. Está escrito assim, olha. As pessoas com deficiência de 2007. As pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento ao longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, com a interação, veja bem, com a interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, nós, eu e meu marido, e Adriel e João Pedro também, que João Pedro também caminhou junto com a gente, nós decidimos que Adriel seria uma pessoa de igual condição com as demais pessoas na sociedade, assim como legisla lá na Convenção de Pessoas com Deficiências. E como a gente fez isso? A gente fez através do respeito das suas limitações, mas do incentivo das suas possibilidades, né? De proporcionar, de dar possibilidades e sem a preocupação do retorno. Ele tem que me dar retorno, ele vai te dar retorno, com certeza. Mas o retorno que ele é capaz de dar, e não o que eu criei a expectativa dele me dar. Então, eu vou treinando o meu filho. Eu vou investindo no meu filho com todas as possibilidades para ele aprender a caminhar sozinho. Nós entendemos que Adriel, ele não é uma pessoa infeliz pela sua condição. Caso contrário, ele se tornaria uma pessoa infeliz se nós o tratássemos como incapaz. Não é a condição de uma pessoa deficiente que faz ela ser infeliz ou não. A condição dela não o torna infeliz, mas principalmente o autista de nível de suporte 1. Ele é muito consciente do mundo que o cerca, e ele começa a se perceber diferente dos outros, e a gente começa a entender, e a gente vai tornando ele incapaz. Incapaz, quando a gente vai ser a mãe superprotetora. Quando a gente vai colocar o nosso filho numa redoma para ser mais cômodo para mim, para ser melhor, e isso vai só prejudicá-lo. Ele começa, olha, o índice de suicídio de pessoas autistas é altíssimo, principalmente do nível de suporte 1.
O de nível de suporte 2 também, mas o de 1 é maior. Por quê? Porque eles têm o olhar do que está acontecendo com ele e o quanto ele é diferente. Eu tenho uma formação de aconselhamento bíblico. E eu acompanho algumas meninas, acompanhava, né? Hoje eu estou meio parada. E eu atendi uma autista. E ela falou assim para mim: Solange, eu sou sem ninguém ter dado diagnóstico para ela. Ela se diagnosticou. Solange, eu sou autista. Eu sinto que sou autista, porque ela começou a dar as características dela, e nós fizemos teste, depois eu indiquei a mãe dela, para que a mãe dela... Ela sabe que ela é diferente. Ela percebe que ela tem atitudes diferentes. Então, a gente precisa tomar uma atitude. Né? Como pais, a gente precisa tomar uma atitude e falar assim, não, ele tem que fazer o que ele sabe da melhor maneira possível. E eu sou a pessoa responsável por isso. Vocês sabem o que, na verdade, a gente tem que ser? Lá em Marcos 2, eu não vou ler para vocês, Marcos 2, de 1 a 12, a gente precisa ser aqueles jovens que pegou aquele aleijado que estava na cama e levou ele para receber a sua cura pelo telhado da casa, porque ele não conseguia chegar até onde Jesus estava, porque estava obstruído, porque havia ali na frente muitos empecilhos para que ele pudesse. Então, quem a gente tem que fazer? A gente tem que ser aquele que pega e vai abrindo caminho para ele caminhar. Para ele caminhar, e não eu. Aqueles jovens levaram aquele homem para a cura, porque ele sozinho não conseguia. Mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa ser aqueles jovens que vai desobstruir. É o que a legislação fala. Na legislação fala que com diversas barreiras podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade. Então, a gente precisa abrir o caminho. Não fazer para ele, não fazer por ele. Eles vão se virar, com certeza. Eles vão se virar. Mas a gente precisa abrir o caminho. Assim como aqueles jovens fizeram, a gente precisa fazer a mesma coisa. Está acabando, gente. Glória a Deus. Fala assim, glória a Deus. Pode falar que eu agradeço. Adriel, tá. Eu não posso ter um olhar do meu filho como uma pessoa frágil e incapaz. Eu não posso ter, né, esse olhar do meu filho. Tem algumas palavras que a gente precisa extirpar do nosso vocabulário. A gente precisa quebrar paradigmas na nossa vida. Né? Então, são palavras que a gente não pode nunca repetir. Na própria palavra de Deus, né, o próprio Senhor fala para a gente que na nossa palavra tem poder. Como a gente tem poder, né, de profetizar na vida dos nossos filhos, como a gente tem poder de abençoar na vida dos nossos filhos, mas como a gente tem poder também de botar os nossos filhos para baixo, de amaldiçoar os nossos filhos, ou seja lá o que for. Então, olha só, nunca deixe ninguém, e nem vocês falarem, coitadinho dessa criança. Ah, coitadinho, ele não vai conseguir. Ah, coitadinho, ele é doente. Ah, coitadinho, ele é retardado. Antigamente se usava muito essa palavra retardada, né? Vai se mudando os nomes, né? Ah, coitadinho. Não, isso é muito difícil. Não, isso é muito difícil, não faz não. Não dá isso para ele, porque é muito difícil para ele. E ele cada vez vai se sentindo pior ainda. Outra palavra que a gente precisa, não dá. Não dá, é complicado, é difícil para ele, é impossível. É impossível. A gente serve um Deus dos impossíveis. Como que a gente vai dizer que é impossível alguma coisa, um milagre na nossa vida, se a gente serve ao Deus dos impossíveis? A gente não pode, né? Dá tempo para ele. Dá tempo para ele que ele vai caminhar, ele vai aprender. Não, é o tempo dele, é agora. Vamos embora, vamos à luta, vamos caminhar, o teu tempo é agora. E a gente precisa acabar com esse negócio, quebrar paradigmas de coitadinho, de mimimi, de pobrezinhos, não, de minimizar as crianças. Né? Nós precisamos simplesmente tirar da nossa vida
diminuir os nossos filhos das suas possibilidades e do que eles são capazes de fazer. Mas eu quero falar agora da culpa, na segunda perspectiva, para a gente encerrar. Eu não poderia deixar para a igreja uma palavra profunda do Senhor para cada um de nós aqui. Não só para as famílias especiais, para as famílias atípicas, né? Mas para todos nós, porque é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é para todos, é para todos. E eu gostaria muito de deixar aqui, por quê? Porque durante a nossa caminhada de família típica, muitas das vezes nos tornamos invisíveis. Muitas das vezes invisíveis até para nós mesmos. Sabe por quê? Porque a gente se anula. A gente para de se enxergar para dar atenção 100% integral para os nossos filhos que são deficientes. Né? As pessoas não nos veem. As pessoas não enxergam a nossa dor. As pessoas não imaginam. Às vezes as pessoas chegam perto da gente e falam assim, eu imagino. Eu falo assim, não, filha, você não imagina. Não, só sabe quem passa por aquilo. Então, a gente vai se tornando invisível da nossa dor. E nós mesmos nos anulamos. Porque a gente deixa de viver relacionamentos como marido e mulher. Por conta de Adriel fazer o cateterismo, a gente achou que teríamos dificuldades de sair em viagem. Eu falei assim, né, a gente de vez em quando dá umas viajadas aí. E a gente fica assim, será que lá tem banheiro? É a nossa preocupação. Será que tem banheiro adequado para que a gente possa fazer a higiene? Antigamente a gente usava luva, usava não sei o quê. Hoje a gente dentro de casa não faz mais nada disso, né? Mas na rua é diferente você entrar num banheiro sem nenhuma higiene e manipular, né? Você introduz algo lá dentro se tiver. Então mas eu falei assim, isso não pode ser empecilho. Não pode ser empecilho de sair marido e mulher, porque eu acho que eu não vou conseguir, não. Deus vai abrir as portas, tanto que a gente viajava, entrava num restaurante bonitão. Moço, o senhor pode deixar. A gente não vai comer aqui, não. Mas a gente está precisando do banheiro. Né? A gente tem que fazer Não, pode ir, vai fazer. Então, a gente não pode se anular como família, como marido e mulher. Né? A gente não pode se anular como mulher. Né, de falar assim, eu não vou, né, a gente está com os cabelos, eu não tenho mais cabelo, né, mas já tive muito cabelo, e ficar com os cabelos tudo feio, com a unha tudo ruim, por quê? Porque eu tenho que tomar conta do meu filho. Marido e mulher precisam chegar juntos. A gente sabe que tem estatística, que a estatística é grande, que os pais, desculpem homens, tá, que vocês aqui, né, mas a estatística é essa. Os homens vão embora mais do que as mulheres. As mulheres também vão, tá? As mulheres também vão. Mas quando sabem que o filho é uma pessoa com deficiência, a primeira coisa que eles fazem, vai embora e deixa a mulher sozinha dentro de casa. Então, família, sejam um para o outro. Sabe? E aquela que não tem marido, porque o marido foi embora, ou aquele que não tem a mulher, porque a mulher também vai embora, a gente tem uma família de Deus, que a gente precisa ter os olhos naquela pessoa, naquela família, para cuidar daquela família também. A gente não pode simplesmente abandonar uma mãe que foi abandonada pelo seu marido porque o seu filho tem uma deficiência. Então, a gente precisa ter um olhar sensível, um olhar de servo de Deus, um olhar de filhos, realmente, que a minha irmã está passando por um momento ruim. E a gente precisa abrir. Então, quando a gente fala dessa culpa, o que acontece? Quando o nosso filho nasce com deficiência, muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, o que eu fiz a Deus? Eu não merecia isso. Eu não merecia. Por que isso? Então, olha só, deficiência não é maldição. Tá? Deficiência não é castigo.
A gente ter um filho com deficiência não é porque eu estou sendo castigada por um pecado que eu cometi ou porque Deus deixou de me amar. Isso não existe. E a Bíblia vai falar conosco agora. Tudo que Deus preparou. Eu orei muito. Passei 2 noites lá, 2 dias em casa, né, amor? À noite procurando, porque eu falava assim, Deus fala, porque eu quero levar essa palavra de Deus para a igreja. Então, olha só. A deficiência não é um castigo, mas é uma oportunidade para a manifestação do poder e da glória de Deus. Ela não é um castigo nem uma maldição. Olha o que está escrito em João 9, 2 e 3. Eu vou ler. Está escrito assim, ó. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. E é Deus falando com a gente. É Deus, quando a gente abre a Bíblia, que é a própria palavra de Deus, é Deus nos orientando, Deus nos dando direção, Deus fala, Deus acalmando o nosso coração. E Ele fala, não é maldição, é a minha criação. É a minha própria criação que eu estou entregando na mão de vocês. Êxodo 4:11. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? O próprio Deus está falando isso. E nós vamos cantar o hino da vitória. A gente vai estar aqui dando testemunho dos milagres de Deus na nossa vida. A gente sabe que o Senhor está conosco na nossa caminhada. É fácil? Não é. Eu posso dizer, não é. Mesmo eu não ter nascido de mim, mas nasceu para mim. Ele foi separado e foi entregue nas minhas mãos. Então, eu passei por todo o processo, inclusive de luto, que a mãe atípica passou. Eu passei porque eu não engravidei, então eu tive o meu processo de luto, como todas tiveram processo de luto. Mas vamos para cá. Salmos 139, 13 e 14. Fala assim, ó. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste do modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Nós precisamos declarar isso. As suas obras, olhar para o nosso filho e falar assim, a obra do Senhor está aqui na minha mão e é maravilhoso. E beijar, e agarrar, e amar cada vez mais. Deus nos fortalece e nos sustenta nas nossas fraquezas. Isso é para toda a igreja. Deus é o Deus que é a força, é o poder, é o nosso sustentador. Em 2 Coríntios 12, 9, ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque eu me gloriarei ainda mais alegremente na minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Não é pelas minhas forças, nem pelo meu poder, mas é pela graça do Senhor, pelo poder, pela bondade dEle. Mas a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa ter cada vez mais relacionamento com o Senhor. Como que a gente vai conhecer as promessas de Deus para a nossa vida, se a gente não fala com Ele, se a gente não conhece para Ele dizer para você, filha, calma, a sua fraqueza, né? O seu choro, eu vou agir agora em você, porque eu sou aquele que te fortalece. Ele vai falar isso, e a gente precisa ter relacionamento, buscar. A nossa fé precisa ser alimentada pela palavra. Dia e noite, dioturnamente, precisamos falar com o Senhor. Se a gente não abre, como que a gente vai conhecer alguém se não falamos com aquela pessoa? Eu falo assim, tem pessoas que a gente tem tanta afinidade, tanto relacionamento, tanta intimidade, que a gente olha para a pessoa e fala assim, aquela pessoa não está bem.
está passando por algum problema. Só em você olhar, e é assim o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa conhecer o Altíssimo, precisa conhecer aquele que é o dono da vida e da morte, sabe? Para Ele nos guardar, para Ele falar conosco nas nossas horas de angústia e de dor. Isaías 41:10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente adora falar isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Como se a responsabilidade fosse de Deus. A gente está trocando os valores da nossa vida espiritual. É Deus que tem que fazer e a gente só tem que receber a graça do Senhor sentadinho no banco da igreja. Eu vou para a igreja domingo de manhã, eu dou o meu dízimo, vou domingo na noite, eu vou para a EBD, eu sou um crente perfeito, e sento, Senhor, eu estou aqui, vai me dando as graças. O Evangelho não é sobre nós, mas é sobre aquele que foi na cruz por cada um de nós, e o seu sangue foi todo derramado naquele lugar por nós. O Senhor nos conforta e nos dá esperança. Mateus 11:28 fala assim, ó, venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Precisamos estar alinhados com Deus para ouvir Deus falar isso. Salmos 34:18. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Oh, glória a Deus por isso. Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor, gente, isso é muito tremendo. Nós estamos na batalha, mas a gente sabe que o leão da tribo de Judá está lá na frente. Sabe que o general de guerra foi lá na frente. A gente tem luta? Temos. Ele diz que a gente não vai. No mundo tereis aflições. Ele nunca enganou ninguém. No mundo tereis aflição. Mas o general de guerra está lá. Está lá na frente. Então, fala assim, ó. O próprio Senhor irá à sua frente. Eita, vocês estão ligados, obrigada. Estará com vocês. Ele nunca o deixará. Nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Vão à luta. Vai lutar? Vai lutar. Não, vai lutar. Ele foi lá por mim e por você. Ele queria ir, ele foi assim, ai, que bom, hoje eu vou para a cruz, eu vou morrer. Não, ele falou assim, Pai, se possível, com lágrimas, passe de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a tua vontade. E ele foi, por mim e por você. Finalizando, Deus cuida e não esquece. Levítico 19:14. Quando a gente acha que o nosso filho é um ser vulnerável, né? Que ele é uma pessoa incapaz, uma pessoa que é muito problemática para ele, Deus fala assim, ó, não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, o seu Deus, eu sou o Senhor. Ele está falando assim, ó, o cego é meu filho, o surdo é meu filho, quem cuida dele sou eu. Ai de vocês, se fizerem alguma coisa contra os meus filhos amados. Ele cuida de nós, ele cuida de todos nós, né? E ele não esquece, Olha o que fala em 2 Samuel 9:7. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Vocês conhecem essa história? Ele está falando de Mefibosete, né? Era um aleijado dos 2 pés, filho de Davi, mas o Senhor não esqueceu dele. Não esqueceu, porque Davi procurou, será que ainda tem algum filho, né, da família de Jonatas? Eu preciso saber de Saul. E aí? Ele foi e encontrou e restituiu a ele. Deus cuida da gente.
Então, que o Senhor continue cuidando da nossa casa, da casa de cada um, da família de cada um, que o Senhor seja convidado todos os dias para estar à mesa com a gente, todos os dias. Que Deus nos abençoe. Amém.